A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Deuteronômio, capítulo 28. E lá no versículo 2 está escrito: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Nós temos visto muitas pessoas vivendo uma vida de sofrimento, vivendo uma vida de confusão, vivendo uma vida de problemas. Muitas, infelizmente, estão vivendo uma vida de derrotas. E o motivo disso nós encontramos aqui na palavra de Deus. Aqui no livro de Deuteronômio 28, nesse versículo, Deus ele fala que quando a pessoa ela ouve a voz de Deus, ela é abençoada. Quando a pessoa ela tem a voz de Deus, ela ouve a voz de Deus, então as bênçãos vêm sobre a vida da pessoa. E as bênçãos não vêm com dificuldade, as bênçãos não vêm com sacrifício, as bênçãos vêm de uma forma natural. É claro que a pessoa não será abençoada de braços cruzados, ela terá que orar, ela terá que buscar, ela terá que lutar, mas enfim, ela irá vencer. Mas o que nós temos visto hoje em dia, muitas pessoas que estão há anos e há anos sofrendo, há anos com problemas, há anos passando por dificuldades e nada melhora na vida delas. Por quê? Porque a pessoa ela não está ouvindo a voz de Deus. Aqui Deus diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, quando a minha vida não está indo bem, a minha vida está amarrada, as coisas não estão dando certo, aqui está a explicação. Eu não estou ouvindo a voz de Deus. E eu não estou ouvindo a voz de Deus não porque Deus não está falando. Deus, ele está falando. Mas, às vezes, Deus fala, mas a nossa cabeça está tão cheia, a nossa cabeça está tão ocupada com problemas, com preocupações, com isso, com aquilo, que a gente não ouve a voz de Deus. Deus fala, mas a gente não presta atenção. Deus fala, mas a gente não ouve. É como aquela pessoa que às vezes você está falando com ela, mas você percebe que ela não está prestando atenção no que você está falando. Ela está com a cabeça em outro lugar. Embora ela ouça a sua voz, ela não está entendendo nada, porque a cabeça daquela pessoa está em outro lugar. Então Deus, ele fala, mas muitas das vezes a nossa cabeça ela está cheia, a nossa cabeça está cheia de preocupação, a nossa cabeça ela está cheia, de coisas que acabam atrapalhando, acabam abafando a voz do Espírito Santo em nós. E aqui no livro de Deuteronômio, quando ele fala das bênçãos, ele fala aqui de 11 bênçãos. Bênçãos na família, bênçãos na vida financeira, bênçãos sobre você vencer os inimigos, você ser cabeça, você ter as mãos abençoadas, ter os filhos abençoados, ter a vida abençoada. Então, se há alguém que quer que você vença, esse alguém é o Senhor Jesus, mas é necessário que você ouça a voz de Deus. Eu gostaria até de fazer uma comparação. Por exemplo, quando uma pessoa ela se propõe a tirar carta, quando a pessoa se propõe a tirar carta, essa pessoa ela vai procurar uma autoescola, ela vai pagar e ela vai começar a ter aulas de condução. Então vai ter ali um instrutor. E o que acontece com muitas pessoas? Aquele instrutor do lado dela começa a ensinar ela como dirigir o carro. Não é assim? Então começa a ensinar. E a pessoa rapidamente, com o instrutor do lado, rapidamente ela começa a dirigir. O instrutor ensina ela a trocar as marchas, não deixar o carro morrer, a dar a seta. Então o instrutor está ali do lado dela. E com algumas aulas ela começa a dirigir muito bem.
porque ela tem um instrutor do lado dela. Então, ela dirige bem com aquele instrutor. Quando chega o dia da prova, né? Aquele dia para ver se ela vai passar, se ela vai tirar a carta ou não, o que acontece? Naquele dia, o instrutor já não está mais do lado dela. Naquele dia, ela entra no carro e do lado dela vai a pessoa que vai ver se ela está dirigindo certo, né? Que vai ali ficar responsável de deixar ela passar e tirar a carta já ou não, ou vai reprovar ela. O que acontece com a maioria das pessoas? Quando chega nesse dia, dá um nervosismo e a pessoa faz tudo errado. Tem gente que ela não consegue passar na primeira vez. Tem gente que demora, às vezes, muitas vezes para passar. Tem gente que chega a repetir 7 vezes ou mais. Tem gente que desiste, fala, não, eu não vou mais tirar a carta. Mas quando ela estava com o condutor do lado, ela dirigia bem. Quando ela estava com o condutor ensinando ela ia bem. Mas a partir do momento que o condutor não estava mais do lado dela, ela ficou insegura, ela ficou nervosa e acabou sendo reprovada. Então você tem que entender, nós temos que entender que a voz de Deus é o que nos conduz. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, a nossa vida vai bem. A nossa família é abençoada, nossa vida sentimental é abençoada, a nossa vida financeira prospera, os nossos problemas são resolvidos, os nossos inimigos são derrotados, quando nós ouvimos a voz de Deus. Agora, quando a vida da pessoa está toda desgovernada, está tudo dando errado, os problemas estão lá, aquela perturbação está lá, aquele sofrimento está na vida da pessoa, então o que é que acontece? A vida dela, ela está desgovernada. Por quê? Porque ela não está ouvindo a voz de Deus. O Senhor Jesus, uma vez, ele falou assim, olha, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Por que ele disse isso? Porque quando a pessoa ouve Jesus, ela está ouvindo a Deus. E ela então será amiga de Deus, porque o amigo ouve o outro amigo, né? O amigo, ele ouve o outro amigo. No livro de Provérbios também diz que a pessoa que é sábia, ela ouve os conselhos. Claro, os conselhos que vêm da voz de Deus. Então, veja só, a minha vida não vai. Tudo está dando errado para mim. Por mais que eu lute, a minha vida vai para trás. Por quê? Porque eu não estou ouvindo a voz de Deus. A minha cabeça está muito cheia, ou eu não estou parando para ouvir a voz de Deus. Como que nós ouvimos a voz de Deus? Nós podemos ouvir a voz de Deus de 3 maneiras, ou talvez até 4. Mas vamos aqui lembrar. A primeira coisa que você ouve a voz de Deus é através dos servos de Deus. Mas eu não estou falando daqueles servos que ficam fazendo revelações, que ficam falando assim, ó, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. Não, não é dessa maneira. Porque muita gente está ouvindo revelação faz 10 anos, 20 anos, e nada acontece na vida dela. A vida dela está uma confusão. Não, é através da palavra. Quando aquele servo de Deus, ele prega a palavra de Deus, ele fala para você com calma, ele te dá aquele conselho na palavra de Deus, não dizendo, olha, eu sonhei, eu vi, eu deixei de ver. Não, ele vai com a palavra de Deus. Aí você pode ouvir a voz de Deus. Alguma coisa Deus vai falar através daquele servo. Deus usou no passado tantos homens de Deus para falar com as pessoas, Deus também usa nos dias de hoje. A segunda maneira também de você ouvir a voz de Deus é através da Bíblia. É através da palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, Deus vai acabar te mostrando alguma coisa. Deus, ele vai falar no seu coração. E a terceira maneira de você ouvir a voz de Deus é através do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele fala lá no coração. Às vezes a pessoa está muito angustiada, está muito triste, aí ela faz uma oração, daqui a pouco vem aquela coisa boa no coração, aquele sentimento, como não é uma voz humana, não é uma voz do homem, como a minha voz agora, mas vem como se algo falasse, olha, eu estou contigo.
Eu estou do seu lado. Às vezes o Espírito Santo, ele avisa a gente para a gente tomar cuidado, que vai haver um problema ali na frente. Então, Deus, ele fala com a gente. É importante você ouvir a palavra de Deus como você está ouvindo agora. É importante você ler a Bíblia. É importante você parar para ouvir a voz do Espírito Santo. Agora, para você saber se a voz é de Deus ou não é de Deus, a voz tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Você vê que muita gente fala em nome de Deus, fala como se Deus estivesse usando ele, e não está. Uma vez eu atendi uma senhora que ela chegou para mim pela primeira vez na igreja e ela falou assim: olha, pastor, eu vim aqui para pedir oração pelo meu casamento, porque o meu marido era um homem bom, mas agora ele está bravo, ele está brigando, ele está discutindo, ele está assim, então eu queria que o senhor orasse por mim. Aí eu peguei, fiz uma oração por ela, fiz aquela oração pela senhora. Depois da oração eu orientei: olha, a senhora vai vir na igreja, a senhora vai se apegar aqui com Deus, a senhora vai lutar e vai trazer uma roupa para mim orar por ele e Deus vai mudar ele. Aí quando eu acabei de falar para isso, eu falei assim: olha, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu sou de uma outra igreja, mas o que acontece? O meu marido começou a dar problemas e eu fui procurar uma pessoa lá da igreja, uma pessoa que ela, todo mundo diz que ela é muito usada por Deus. Mas aí eu fui falar com ela e ela falou assim: olha, larga dele, se ele está dando problema, larga dele, porque Deus vai te preparar uma outra pessoa. Aí eu não aceitei aquilo, porque por mais que ele esteja dando problema, eu gosto do meu marido e eu quero lutar por ele. Então, veja só, o conselho que aquela pessoa deu para ela, para largar o marido, que está dando problema no caso, é de Deus? Foi isso que Deus falou? Então a gente tem que conferir com a palavra de Deus. Jesus disse o quê? O que Deus ajuntou, o homem não separa. Quer dizer, a partir do momento que eu estou com uma pessoa, eu devo ficar com essa pessoa. É claro, se essa pessoa me trair, Jesus diz que eu posso largar, pedir o divórcio se ela me trair. Se eu estiver correndo risco de vida com essa pessoa, eu estou vivendo com uma pessoa, ela pode me matar. É claro, não é errado eu largar dessa pessoa, não é nesse sentido. Mas por qualquer problema eu vou largar? Não. Deus quer que eu ore pela pessoa. Deus quer que eu lute por aquela pessoa. Deus quer que eu faça a minha parte. Então a gente tem que separar. A gente tem que separar aquilo que é a voz de Deus e aquilo que não é. Por isso que eu estava falando. A voz de Deus vem pela pregação, pela palavra que você ouve. Não quando uma pessoa, Deus está mandando dizer isso, Deus está mandando dizer aquilo, Deus está mandando que a vitória está chegando. Mas essa vitória nunca chega. Aí você vai falar com a pessoa que a vitória nunca chega, ela fala: não, mas é o tempo de Deus, não fica ansioso não, é o tempo de Deus. Mas tempo de Deus, 20 anos, 30 anos, quando eu estiver para morrer, aí que a vitória vai chegar? Não. As bênçãos de Deus, elas vêm quando nós ouvimos a voz de Deus, através dos servos verdadeiros, através da palavra, através do Espírito Santo. Se apegue com Deus, procure ouvir a voz de Deus para ter uma vida abençoada. Se você está passando por algum problema, então ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Existe solução para o seu problema. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, aqui no nosso canal, e eu vou estar orando por você. Escreva o seu problema e eu vou estar orando para Deus colocar as mãos e abençoar você. Se você não faz parte do nosso canal, aproveite agora e se inscreva no nosso canal. É só clicar aqui no botão inscrever-se. O que tem de gente que dá testemunho aqui no nosso canal? Graças a Deus, a gente fica muito feliz, graças ao Senhor Jesus. Então, se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para você não perder nenhuma mensagem, nenhuma oração que eu colocar aqui durante as semanas. Então, acione o sininho e deixe o seu like, para que outras pessoas possam também ouvir essa mensagem. E compartilhe essa palavra. Essa palavra é de Deus e ela pode ajudar muita gente. Compartilhe essa palavra com seus conhecidos, com seus amigos. Que Deus abençoe você.